A gente procura nos livros e não encontra nenhuma razão lógica e que seja suficiente para a existência da bandeira da Paraíba. Procuramos na história, nos livros, olhamos em todos os livros, agendas antigas, de escritores antigos, de doutores e mestres, a razão, a causa, o porquê a bandeira da Paraíba é tão negativa e tão simbólica para 1930. 1930 é o resultado final de uma série de catástrofes, né? Com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, o mundo entrou no caos. O preço do café caiu e os barões do café se agoniaram, ficaram agoniados, porque o preço do café caiu e eles não sabiam mais o que fazer. Com isso começou a surgir várias revoltas, entre elas o tenentismo, né, e outras revoltas. No mundo, o mundo entrou em colapso. No Brasil, o colapso foi maior ainda, porque o Brasil era um dos principais produtores de café do mundo. Os barões de São Paulo, do Rio Grande do Sul, os barões do café, alguns deles chegaram até a suicidar. Então o período de 1929 1930 foi um período muito negro. E aí então veio as eleições e as disputas pelo poder, consecutivamente, para se manter na classe social da época, né? Então houve disputas muito grandes. Tinha também o acordo do café com leite, que aquele acordo do café com leite era injusto, né? Café com leite, Minas Gerais, né? Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, né? Mas esse acordo do café com leite, ele já estava para ser, né, definido. Ele já estava sofrendo várias escoriações e houve aí a eleição que o Washington Luiz, né, queria colocar o seu substituto, chamado Júlio Prestes, no poder. E Getúlio Vargas, né, do Rio Grande do Sul, não aceitou essa demanda, né? E Getúlio Vargas chamou, na época, o presidente ou governador João Pessoa para fazer parte como vice. Por isso que João Pessoa negou ao Washington Luiz o apoio à candidatura Júlio Prestes. Não tem nada de heroísmo. Eu procurei por tudo que é canto. Amigos meus procuraram e eu queria que alguém me mostrasse o heroísmo desse nego. Temos até o telegrama, né, que está aqui no livro, né, 1930, A Verdade Omitida. E é um telegrama muito respeitoso, onde João Pessoa respeitosamente nega o apoio a Júlio Prestes e anuncia o apoio a Getúlio Vargas, né, que era do Rio Grande do Sul. Aí quebrando o café com leite, mas o café com leite já estava praticamente quebrado. Pouca coisa faltava para essa estrutura se acabar, né? Com isso houve as disputas pelo poder e pelo dinheiro, a ganância era tão grande. No caso, o coronel Zé Pereira, da cidade de Princesa Isabel, ele apoiava o Washington Luiz e Júlio Prestes. Quando João Pessoa anunciou que iria apoiar Getúlio Vargas, se tornaram inimigos políticos. Não tem nada de heroísmo nisso. Tem ou não tem? Tem não. Me responda você, que heroísmo tem nisso? Então começou a haver disputa entre João Pessoa, que governava há menos de 2 anos, e que aumentou os impostos em 500%, e que de 20 em 20 quilômetros colocou a porteira cobrando impostos. E que tinha seus principais inimigos, os seus primos, os Pessoas de Queiroz. João Pessoa, governador João Pessoa, presidente João Pessoa, começou a investir contra o coronel Zé Pereira de Princesa Isabel, né, através dos impostos. E o coronel se revoltou e declarou a independência da cidade de Princesa Isabel, que ia ser um estado independente, ligado diretamente ao Washington Luiz, que era presidente, e a Júlio Prestes, que ia ser seu candidato. Nisso, João Pessoa, que ele não era muito dado à negociação, mandou a polícia atacar o coronel Zé Pereira, que reagiu com as pessoas de lá, da região.
de Princesa Isabel, diga-se por passagem, uma região muito linda. Então houve um grande conflito, né? E por quê? As tropas de João Pessoa levavam a surra toda hora. E João Pessoa comprava caminhões e mais caminhões de dinamites para destruir os seus desafetos políticos de Princesa Isabel. Nessa história toda, só se pensava em política. Por que só se pensava em política? Estava todo mundo na pendura, meu amigo. Estava todo mundo querendo uma boquinha, né? E nisso os poderes se chocam. Agora me pergunte, aonde está o heroísmo nisso tudo? Por que João Pessoa é herói da Paraíba? O que foi que ele fez para o tornar herói da Paraíba? O que ele fez para ter o seu nego na bandeira, o seu sangue na bandeira, o seu luto na nossa bandeira, que a bandeira parece ser mais de João Pessoa, o presidente de João Pessoa, do que da Paraíba? Que coisa triste, né? Que coisa negativa é a nossa bandeira. Parece uma maldição que segue nos levando a um passado sombrio, inútil, que nada serve. João Pessoa mandou muitas carradas de dinamite para explodir o coronel resistiu fortemente, apoiado, diga-se por passagem, pelos primos de João Pessoa, que eram inimigos de João Pessoa. João Pessoa tinha muitos desafetos, inclusive o pai, o qual ele tentou matar por 2 vezes. João Pessoa é herói da Paraíba por quê? E por que colocar ele na nossa bandeira? Certamente era um cidadão, e como cidadão todos nós temos qualidades e defeitos. Mas quais foram as qualidades dele que o torne digno de estar na nossa bandeira e de ter mudado o nome da capital? Porque é uma honra muito grande. Você nasceu onde? João Pessoa. Você vai para onde? João Pessoa. Você vem da onde? De João Pessoa. Você vive aonde? João Pessoa. Parece um mantra de 1930. 1930 foi um período triste, inútil, nada foi nos acrescentado. A Paraíba ficou pobre de pedir com pinico na mão, porque todas as verbas iam para Getúlio Vargas fazer a sua guerrinha particular. Getúlio Vargas foi um ditador que assim que assumiu, tirou o Congresso, desinstituiu o Congresso, né? Fechou o Congresso e comandou com mão de ferro um Brasil semi-analfabeto. Bem, João Pessoa morreu pela Paraíba. Morreu pela Paraíba. João Pessoa morreu porque, a pedido dele, diga-se por passagem, ou permissão dele, o diário sexual de Anaíde Beriz, namorada, noiva, não importa a vida dela, de João Dantas, que era advogado da família Pessoa de Queiroz, dos primos de João Pessoa, ele querendo arrumar alguma coisa contra as pessoas, achou o diário sexual de Anaíde Beriz, que costumava escrever as suas transas e amores, e ele colocou no jornal A União, o jornal oficial. Ninguém ia colocar uma informação dessa no jornal sem a permissão do governador. Com isso, houve a ira de João Dantas contra João Pessoa. E João Dantas foi lá, não foi covarde, não mandou ninguém fazer isso. Ele mesmo foi lá e executou João Pessoa. Mas João Pessoa trazia nas costas centenas, e por que não dizer até milhares de mortes, nesses mandatos dele, de surras que ele mandava dar nas pessoas que eram contra eles. Agora, eu não quero dizer fulano é bonzinho, fulano é ruim, fulano é bonzinho, fulano é ruim. Eu quero saber qual foi o ato heróico que João Pessoa fez para merecer tamanha honra de nós pintarmos a nossa casa de preto e vermelho e colocarmos um nego, uma frase absurda, negativa, que ele disse. Bem, João Pessoa morreu em Recife, né? Segundo conta o livro 1930, na Paraíba, Verdade Omitida, de Fuba, ele teria ido visitar uma cantora lírica, né? Doris Tendes era cantora lírica, e ele morreu com um diamantezinho no bolso, né? Ele morreu por questões pessoais. Ele teria ido comprar armas para matar os seus irmãos de Princesa Isabel, que estava contra o seu domínio. E lá, possivelmente, segundo o livro, né,
1930 Paraíba, a Verdade Omitida, de Fuba, possivelmente ele tenha ido visitar a cantora lírica Doris Tennis. Mas com isso ele encontrou seu desafeto, e aí o seu desafeto o executou. Não houve heroísmo nenhum. Será que nós paraibanos não acordamos para isso? Ou somos tão acomodados, dizendo, tá assim, deixa assim mesmo? Até quando nos arrastaremos com uma bandeira que nos leva a sepulcros e sangues? E que demonstra as nossas tripas, em vez de mostrar as nossas riquezas. 1930, um tempo inútil.